Uma manhã descobriu, quando acordou, sobre a janela 2 vasos cheios de flores. Um era de cristal, belo e luzente, mas rachado. Deixara fugir a água de que o tinham enchido, e as flores que continha estavam murchas. O outro era um pote de barro, grosseiro e vulgar, mas que conservara toda a água e as flores frescas e vermelhas. Eu hoje venho então aqui falar-vos sobre o Corcunda de Notre-Dame, ou Nossa Senhora de Paris, ou Nossa Senhora de Notre-Dame, conforme as traduções. Eu não vi a adaptação da Disney, mas pelos comentários que eu já ouvi sobre o livro, a adaptação tem muito pouco a ver com o livro de Victor Hugo. O romance, como vocês devem saber, foi escrito no século XIX, mas toda a ação da história deste romance vai se passar num período bastante anterior ao século XIX. A ação do romance vai começar então ali no ano de 1482. Consta-se que na altura em que Victor Hugo escreveu este livro, a intenção dele era fazer uma campanha para a preservação da Catedral de Notre-Dame de Paris, e por isso mesmo a própria catedral vai ser um elemento central na história toda. Ela praticamente torna-se uma personagem viva nesta história. A Catedral de Notre-Dame tem uma arquitetura essencialmente gótica. Nas características góticas temos os arcos em ogiva, grandes alturas no edifício, abóbadas interiores ogivais com formatos pontiagudos e enormes vitrais, por exemplo. E tal como este elemento central do romance é um edifício gótico, o próprio romance vai assumir várias características góticas, em que é criada uma atmosfera misteriosa e pitoresca, tal como noutros romances góticos em que existem grandes mansões e grandes castelos. No caso aqui é a própria Catedral de Notre-Dame que vai assumir esse papel. Temos também aqui a figura da dama inocente em apuros, no caso aqui representada pela cigana Esmeralda, que é uma cigana com a sua cabrinha que faz danças públicas e que encanta toda a gente que a vê, ou praticamente toda a gente. Na sua inocência, a Esmeralda é aquele tipo de rapariga que acredita no amor do seu príncipe encantado. Outro elemento do gótico aqui é a presença do clero, que no caso pode não ser propriamente uma figura do bem. E outro elemento também gótico aqui é a figura de Quasimodo, que é a figura do grotesco, com todos os seus defeitos físicos, com a sua corcunda, o facto de ele ser coxo e ainda por cima ser surdo. Este Quasimodo, que no caso aqui não vai ter um papel tão central no romance, mas que tem a sua importância, vai ser então o sineiro da Catedral de Notre-Dame. O contraste aqui do Quasimodo com a cigana Esmeralda faz lembrar bastante o contraste que existia entre a Bela e a Fera. No caso aqui da Esmeralda, que é também aqui uma das personagens principais do romance, ela vai ser aqui um elemento que vai despertar diferentes tipos de amor em diversos personagens, desde o amor mais egoísta e obsessivo até ao amor mais altruísta. E o seu contraste então em termos de atributos físicos, o Quasimodo, devido aos ódios que ele despertava por causa da sua aparência, fez-me lembrar a criatura do Frankenstein. Apesar deste livro não ter sido dos mais fáceis de ler em termos de fluidez de leitura, houve vários elementos na narrativa em termos históricos que foram interessantes, como por exemplo a parte em que aparecem falsos mendigos nas ruas de Paris da época, com ligaduras a simularem feridas, entre outro tipo de artimanhas. A própria referência ao surgimento recente da imprensa de Gutenberg, que surge ali, e o pensamento da altura de que a imprensa era uma espécie de ameaça à arquitetura por causa da difusão mais generalizada do conhecimento que era agora possível em papel. E Victor Hugo, através dos pensamentos de um determinado personagem, vai fazer algumas reflexões sobre isso. E outro pormenor interessante que assistimos aqui, em termos históricos, são as condenações à morte que se faziam em praça pública e os termos em que se faziam os julgamentos das pessoas que levavam a essas execuções.
Em relação à minha experiência de leitura, houve algumas dificuldades que eu senti. Ao longo do romance vão-nos sendo sempre apresentados muitos nomes de personagens e que nós, ao início, temos dificuldade em perceber quais são os personagens importantes e quais são os nomes que nós devemos fixar, e não é muito claro quais é que vão assumir um papel importante na história. As descrições também são bastante detalhadas, como é típico de Victor Hugo. Embora sejam descrições interessantes, havia alturas em que eu ficava ansiosa pelo desenrolar da cena nos inícios dos capítulos, e o Victor Hugo parecia que propositadamente começava a fazer descrições exteriores da cena e ia fazendo zoom in para a ação principal até tomarmos contacto com o que de importante ia acontecer nesse capítulo. Isso criava um certo suspense e uma certa ansiedade. E até meio do romance foi a parte mais difícil do livro, porque haviam sempre diversas histórias que nos iam sendo introduzidas nos muitos capítulos do livro, que parecia que eram completamente independentes entre si, e só a partir mais ou menos da metade do livro é que eu comecei a perceber quais eram os pontos de ligação entre essas histórias e que sentido é que aquilo tudo fazia. Apesar disso, acho que é um romance que vale a pena ser lido. Eu gostei particularmente do enredo do romance, mais ou menos do meio do livro para o final. Acho que foi uma história que me captou pela sua beleza. O próprio contexto histórico, como eu já falei, é bastante interessante, e a própria proximidade que o Victor Hugo consegue ter connosco enquanto leitores, quando ele fala diretamente connosco, fez-me sentir mais apegada a esta história. Eu vou ficando por aqui hoje. Obrigada por terem assistido até aqui. Continuação de boas leituras e até ao próximo vídeo.